Olá, hoje nós vamos falar sobre as emoções e sobre o impacto delas no nosso aprendizado, na nossa vida, num contexto generalizado. Eu sou a Márcia Nascimento, neuroeducadora, escritora, neuroterapeuta e estou aqui para falar hoje um pouquinho das emoções, né? Então, as nossas emoções, elas de verdade guiam a nossa vida, né? Por que elas guiam as nossas vidas? Porque as emoções, elas determinam o nosso estado de espírito, elas determinam a nossa vibração, né? Então as emoções, de fato, elas estão ali ajudando a coordenar a nossa história de vida. E por que é tão importante nós falarmos de emoções para o aprendizado? Porque o aprendizado, para que ele aconteça de forma plausível, de forma eficaz, ele precisa ser um aprendizado que vá se transformar em conhecimento e depois em sabedoria. E para que essas etapas elas sejam concluídas com sucesso, é necessário que a criança ou adulto também que esteja aprendendo algo novo, ele esteja totalmente absorvido no assunto, com total interesse e vontade, né? É preciso que haja uma prontidão moral para se aprender aquilo que está determinado a aprender, com vontade. Então a pessoa precisa ter foco, ter atenção, ela precisa ter um ambiente que seja propício para que esse aprendizado aconteça de forma excelente, ela precisa ter um ambiente com pessoas que sejam pessoas motivadoras, pessoas incentivadoras, para que ela possa superar os seus desafios. Então, quando nós nos propomos a aprender algo novo, é sempre um desafio grande que está à nossa frente. Por exemplo, a gente se propõe a aprender uma língua estrangeira. E nós não estamos habituados com a língua estrangeira, nós estamos habituados com o nosso português, que na maioria das vezes ainda nem é tão bom quanto deveria ser. E aí a gente começa a aprender a gramática, aprender, né, toda a estrutura da outra língua. E aí no primeiro obstáculo a gente já quer desistir porque acha difícil, porque acha que não vai conseguir. E o que são essas crenças que estão ali dentro da nossa mente, do nosso cérebro, nos falando a todo momento que é difícil, que nós não vamos conseguir? Essas crenças nada mais são do que gravações que estão lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, das memórias lá de trás, daquilo que a gente vivenciou, das pessoas que conviveram conosco, das palavras que nós ouvimos quando nós éramos pequenos, dizendo que nós não iríamos conseguir, que nós não somos capazes. E aí a gente desiste no primeiro obstáculo, né? Então, a emoção do medo, ela é uma emoção que desde muito cedo, ainda no ventre da nossa mãe, a gente experiencia. Então, o medo é a primeira emoção que a gente sente ainda lá no útero materno e a gente traz esse medo para a vida. E como trabalhar esse medo? De que maneira que a gente pode eliminar esse medo e eliminar as situações que nos impedem de avançar por conta do medo, né? Em primeiro lugar, é preciso que nós reconheçamos o sentimento, a emoção, nós identifiquemos dentro de nós onde mora esse medo, esse sentimento, e a partir desta identificação a gente vai trilhando caminhos para substituir estas emoções e eliminar estas emoções negativas, nessas gravações, para que a gente possa ter situações possibilitadoras. E é dentro desse processo que a neuroeducação ela vem de forma muito precisa, de forma muito contundente e age dentro das malhas de informações do sistema e ressignifica estas malhas, ela faz com que outros caminhos neurais sejam estabelecidos e que a partir dessas novas rotas neurais, outras informações
possibilitadoras passem a correr nestas vias. Então, todo mundo é capaz de aprender? Sim, todos nós somos capazes de aprender. A nossa inteligência, ela é muito grandiosa, né? E dentro de nós estão todos os recursos necessários para que nós possamos aprender, desaprender, ressignificar, fazer outra história. Então, não é porque a gente teve uma dificuldade lá na infância para aprender, por conta de um professor que não foi tão amoroso ou tão dedicado a nos ensinar, que a gente deve carregar isso para a vida, né? Eu vejo muitos casos de muitos alunos que eu atendi em consultório, alunos que iriam prestar vestibular, muitos alunos que prestaram medicina, vinham com aquela crença limitadora de que não era capaz, de que não iria conseguir, que a família inteira conseguiu, os primos conseguiram, os tios conseguiram e eles não conseguiam, né? Então aí a gente faz todo um processo na transdisciplinaridade de história de vida desse paciente e leva ele lá naquelas primeiras experiências das quais foram bloqueadas as suas vias por conta de suas emoções, né? Por conta de fatos que foram vivenciados com fortes emoções. Então nós ressignificamos essa história de vida e trazemos esta pessoa para o seu estado possibilitador, né? O seu estado de poder. Eu posso, eu consigo, eu mereço, eu realizo, e faz com que aquela pessoa consiga ir prestar o seu vestibular, passar e principalmente para si mesma ser um orgulho, né? Não somente para os seus, mas como para si próprio. Porque a maior alegria que há é a gente poder olhar para a nossa história, olhar de onde nós estávamos e onde nós podemos chegar, né? E isso tudo a neuroeducação ela conduz como uma via mesmo da própria essência do ser humano e leva esse ser humano a conhecer as suas infinitas possibilidades, né? E nós trabalhamos também as questões das emoções, nós trabalhamos as dificuldades em lidar com estas emoções de forma muito didática, de forma muito leve, e fazemos com que as crianças, principalmente as crianças que estão no primeiro ano, vencendo seus desafios com leitura, escrita, alfabetização, elas possam aprender de forma eficaz, de forma rápida, de forma prazerosa, né? Nós instigamos na criança o prazer pelo aprendizado, o prazer em descobrir o seu potencial genial, descobrir as suas habilidades e descobrir até onde ela pode chegar com tudo aquilo que ela é. Né? E não somente as crianças, como os adultos também, vários adultos em várias dificuldades nas suas vidas nos procuram para poder resolver as suas questões, né? E é muito maravilhoso a gente pegar um processo neuroeducador do início, que não é um processo tão demorado, tá? Nós, em um mês, né, com 4 sessões, a gente consegue um resultado muito, muito satisfatório, e aí o próprio cliente decide se ele quer dar continuidade, e o próprio cliente vai vendo mesmo os seus avanços e vai pontuando, né, sessão a sessão, esses avanços e a sua satisfação com o procedimento. Então, a emoção, ela é muito importante, ela é necessária, nós somos emoções, nós não vivemos sem emoção, o que seria da vida, né? Se nós não tivéssemos alegria, tristeza, felicidade, raiva, frustração, inseguranças, nós temos que sentir, nós somos feitos, o ser humano ele é feito para sentir todas as emoções, mas o que nós não podemos deixar é que essas emoções elas sejam maiores do que a liderança do próprio eu, do que a liderança de si mesmo. Então nós temos que conhecer as emoções, sentir cada uma delas,
entender o que cada uma delas provoca dentro de nós, e a partir desta compreensão a gente é capaz então de lidar com cada sentimento, né? Na vida nós iremos passar por muitas circunstâncias, circunstâncias de dores, circunstâncias de prazeres, circunstâncias de felicidade, de desilusões, circunstâncias de raiva, de inveja, de medo. Então, todas estas emoções, elas fazem sim parte do cotidiano de todos os seres humanos. E nós precisamos ensinar as pessoas e como conduzir estas emoções para que elas não fiquem refém das mesmas, né? Muitos casos que eu atendo, eu pego pessoas que estão presas a emoções ainda lá do passado, da infância, de coisas que foram vivenciadas e que não foram ressignificadas. E a vida, ela vai passando, a vida ela não para, né? O tempo ele não para, ele não espera ninguém. E aí a vida vai passando, essas pessoas deixam de aproveitar esses momentos preciosos que o hoje nos oferece, por conta de ficar presos lá naquilo que passou, por conta de não perdoar, por conta de não ressignificar, por conta de não conseguir olhar para a dor sem sentir aquele monte de emoções que aquele momento trouxe, né? E aí então nós entramos com a neuroeducação para a total ressignificação destas histórias de vidas e destas emoções. E também ensinamos de forma emotiva as crianças a aprenderem com prazer, né? Então, quando as crianças chegam aqui para serem alfabetizadas, quando as crianças chegam para ressignificar alguma dificuldade com alguma disciplina, com algum caso com o professor, porque acontece muito, assim, a maioria dos casos de dificuldades de aprendizagem, elas estão atreladas ao relacionamento aluno e professor. Então, nós, com muito amor, com muita paciência e muito carinho mesmo, a gente conduz esse processo para que a pessoa se sinta, em primeiro lugar, amada e acolhida, né? Porque este é o cerne de tudo o que nós vamos alcançar de sucesso na vida, é o amor e o acolhimento. Sem amor e sem acolhimento, ninguém consegue resultado significativo em nenhuma área da vida, né? Então, a nossa principal missão enquanto neuroeducadores, enquanto pessoas que levam a educação, né, para além da sala de aula, para além do âmbito escolar, acadêmico, a nossa grande missão é fazer com que as pessoas se sintam importantes e se sintam amadas, né? E é isso que nós fazemos nos nossos atendimentos, e depois, é claro, com todo o conhecimento científico, com todas as técnicas, ferramentas que são exclusivas deste modelo transdisciplinar de neuroeducação, nós intervimos e intervimos com sucesso, né? Conseguimos sim resultados muito, muito satisfatórios. Então, você que ainda não conhece a neuroeducação, venha nos conhecer, né? A Capacitar Neuroeducação está aqui na cidade de Marília. Temos neuroeducadores por todo o Brasil, atendemos também online. Então, você é nosso convidado, venha nos conhecer, venha fazer parte daquela porcentagem de pessoas que querem uma mudança na sua história de vida, né? Você pode, você merece. Então, venha fazer essa diferença e venha ser a diferença, porque a partir do momento que você passa pelo processo neuroeducador, nenhuma vida permanece a mesma. Todas as vidas que passam por esse processo, elas têm um salto qualitativo, né? Um salto muito grandioso em todos os aspectos que compõem o seu ser, tá? Então, hoje a gente fica por aqui. Sigam-me lá no Instagram, né, Márcia Roberta Dô, e vamos ajudar o maior número de pessoas possíveis, né, a serem felizes. A vida, ela está acontecendo dia após dia, minuto após minuto, e é preciso vivê-la de forma intensa
e com significados, né? E para isso a gente precisa olhar para a nossa história, perdoar os nossos atos falhos, perdoar as pessoas também que falharam conosco e seguir de forma leve, tranquila e feliz. Tá certo? Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.